dia, amados. Graça e paz. Como bom estarmos na casa do Senhor, né? Aprendendo mais a sua palavra. Eu quero inicialmente começar essa escola bíblica dominical fazendo uma pergunta e quero que todos os irmãos sejam sinceros em responder, porque vai ser o que vai definir aquilo que a gente vai estar estudando hoje, né? Os irmãos confiariam em alguém que vocês não conhecem? Ninguém? Não, de forma nenhuma. Ninguém confiaria em alguém que você não conhece. Então, beleza. Então, é unânime a resposta de todos, né? Não confiaria plenamente em ninguém a quem você não conhece. Domingo passado, o Alexandre trouxe a mensagem. Interessante que exemplos fracos, estou dizendo que exemplos fracos fazem a gente entender a realidade daquilo que a gente aprende, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas porque introduziu um exemplo tão fraco, né? Mas já viu aquela questão, exemplos bobos que fazem a gente entender a relevância do assunto? E Alessandro Dinha falou muito a respeito do seu pai, que não sabia escrever, não sabia ler, nem assinava, mas com a sua palavra as pessoas vendiam para ele porque conhecia ele e sabia da índole dele, certo? Então, se eu conheço uma pessoa, eu vendo, né? E a palavra de uma pessoa antigamente era como, né? Era arrancado, fio de bigode, aqui é a minha palavra. Então, isso é uma questão de confiança. E ele usou isso muito bem, dando o exemplo do seu pai. Eu achei bem interessante, porque a lição de agora, a gente está nessa revista, o Cristo da nossa fé. Quem é o que fez, quem é e o que fez por nós. E a irmã Elza trouxe o primeiro estudo a respeito como encontrar o Jesus verdadeiro. Desempenhou a respeito da apologética. Apologética nada mais é a defesa da nossa fé. Todos nós temos alguma apologia a fazer, seja política, diretamente ou indiretamente, todos nós temos uma apologia, seja na questão, por exemplo, como eu posso dizer, social, cultural, partidária. Nós vamos defender alguém, ou o lado A ou o lado B, ou a direita ou a esquerda. E quando você fala bem, automaticamente você está fazendo uma apologia. A apologia é uma defesa daquilo que você acredita. E não é diferente de nós. Nós temos que ter uma apologia, uma apologética da defesa da nossa fé. Porque quando nós não fazemos essa apologia, nós somos confrontados. E quando somos confrontados, automaticamente nós temos de perder a um certo debate. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve a Tito, sejam criteriosos em tudo. Criterioso não significa ser um cara chato, não. Criterioso é ter critérios e ser crítico, mas uma crítica que te leva a uma construção exata. Uma crítica que vai trazer para você, como eu posso dizer, uma defesa daquilo que você acredita. Críticas nem sempre são ruins, críticas são boas. Imagina se, vamos voltar aqui um pouco atrás, se fosse aceitar tudo que estaria vindo, como não estaria, né? Se não houvesse uma crítica por parte da igreja, em detrimento de algo que estaria ocorrendo, aonde poderia chegar? Isso foi devido a uma crítica feita e levantou ocasiões que teve que haver um impedimento, busca por recursos para impedir algo, certo? Então, a gente dá o nome disso de crítica, certo? Então, nem toda crítica ela é ruim. Mas as críticas ruins também, elas não são mal vistas, elas são bem vistas. Bem vistas, sim, são bem-vindas aos nossos ouvidos, mas cabe a maior parte julgar aquilo que é o melhor,
Porque nem sempre uma crítica ruim, ela te dá outro direcionamento. Como esse irmão está enxergando isso? Né? Como é que a gente pode chegar ao denominador comum, sendo que eu não sei o que aquele irmão fala? Às vezes, eu posso estar muito bem intencionado, porém, a minha ideia, ela difere daquilo da Escritura. Parece que eu estou muito bem nisso que eu estou querendo defender ou criticar, mas o que a Bíblia diz? Certo? Então, qual é a nossa regra de fé e prática? É as Escrituras. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que os presbíteros acham, não é aquilo que o presbitério acha, não é aquilo que o concílio acha. É o que a Bíblia diz. A Bíblia falou, seja quem for, seja o cargo mais elevado, ele não está acima da Bíblia. A nossa autoridade máxima dentro da igreja, seja ela qual for, desde quando ela seja cristã, é só a Escritura. Então foi aonde os reformadores falaram, peraí, a igreja, por exemplo, católica, romana, ela colocou a autoridade humana acima das Escrituras. Então houve os desvios e chegou aonde está hoje. A gente não pode considerar hoje a igreja católica como uma igreja cristã. Outro detalhe, a gente vai chegar lá. Por exemplo, quantas igrejas denominam salvação sendo ela a obra exclusiva de Deus na terra? São várias, né? Adventista do sétimo dia. Você precisa cumprir. Jesus, ele fez uma boa parte, ele te deu o passaporte, mas se você transgredir o sábado, você não é salvo, porque você está descumprindo um mandamento do Senhor. Então, a salvação depende do sábado para ser salvo. Outra igreja, que eles não consideram como igreja, mas é um clube social, e sai de portas e portas, testemunha de Jeová, só para parte do paraíso, 144 mil, aqueles que serão elevados, e os restantes vai ficar tudo aqui na terra, e tem que fazer parte, dessa comunidade para ter essa salvação, e eles também acreditam que a alma ela será aniquilada, não terá um sofrimento eterno, porque Deus ele não é tão ruim assim, como eles falam. Deus é um Deus de amor. Pecados por uma vida, vamos dizer, de 70, 80, 100 anos, Deus não vai permitir que a pessoa passe a eternidade. Se caracteriza um Deus ruim, Isso é o que eles falam. E parece, a gente olhando para essa perspectiva humana, tende a nós achar que é verdade. Mas eu peguei só 5 anos da minha vida, eu peguei só 10 anos, como é que eu vou passar a eternidade no sofrimento da vida? Então eles acreditam em um aniquilacionismo, que a alma ela será acabada e tudo mais. Outra denominação, por exemplo, que denomina também o reino de Deus na terra, Congregação Cristã no Brasil. A salvação só recebe lá. Se você estiver, as outras demais são seitas, e fora vários outros. Então, nós vamos entrar hoje em uma lição muito pertinente àquilo que a gente vai falar, hoje, por exemplo, sobre tantos ruídos, uma mensagem. Um ruído, ele não é uma mensagem. E a gente vê hoje, e eu não estou querendo fazer aqui uma defesa daquilo que a nossa igreja em si, ela prega, mas por isso que eu comecei dizendo que nós temos o sol na Escritura. Nós andamos pelaquilo que a Bíblia nos diz. Então, o sol na Escritura, ela não é um ruído, ela é uma mensagem. Porque como nós vimos, desde quando veio apresentando a lição, ela vai culminando e apontando, a lição passada ensinou que os profetas do Antigo Testamento apontavam para Jesus, Os apóstolos também apontavam para Jesus, ou seja, a Bíblia ela traz uma seta para frente. Aqueles que eram da velha aliança enxergavam o Jesus que viria, Hoje nós enxergamos o Cristo que já veio, e a sua mensagem hoje ela é relevante para nós, porque agora através da fé nós entendemos que
a nossa condenação já foi aplicada em Jesus e eu tenho que ter essa certeza disso, certo? Então, por isso que agora nós vamos entender a respeito de uma mensagem. E que mensagem é essa? A mensagem do Evangelho. E o porquê muitas outras denominações, outros meios teológicos aí, pré-tribulacionista, a nossa linhagem teológica, que é amilenista, porque nós já cremos nós estar no reino, né? Eu não sei se isso está na revista de discipulados, né? Mas quando eu fiz o discipulado, nós já cremos que nós já estamos vivendo o milênio em Cristo, porque o milênio ele já iniciou em Jesus Cristo, o reino de Deus já iniciou em Cristo. Então, a parte ali ele deu início e nós já estamos vivendo esse milênio. Então, nós acreditaremos que sim, passaremos pela grande tribulação, né? Que esse ano milenar ele é figurado, ele não é literal, né? Então, por isso que nós acreditamos nisso, seguindo a lógica do pós-tribulacionismo. Mas existe algumas linhas teológicas que acreditam no pré-tribulacionista. Né? O pré-tribulacionista acredita que Jesus ele vai vir em duas formas. Uma, que ninguém vai ver, vai ser de repente, você está com sua esposa no quarto, você é tomado, levado e o seu marido fica, uma coisa do tipo, né? E vai existir a segunda chance, né? Isso são os pré-tribulacionistas, crê dessa forma, e isso, gente, é só uma questão de interpretação. Isso é coisa secundária, por isso a gente pode discutir. Não significa que eles não são irmãos em Cristo, porque a mensagem principal hoje é a mensagem de Jesus, né? É crer no Evangelho, é crer de fato naquilo que ele, como a revista diz aqui, ó, quem é e o que fez por nós. Então, o texto base que a gente vai estar aqui é Marcos 1, 14 e 15. E depois dessa leitura, eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, a oração do Pai Nosso, que eu acredito que a maioria aqui conhece. E a gente vai desenrolar esse esboço aqui dentro dessas duas passagens, que está falando muito de reino, né? Então, se eu acredito que o reino ele já está entre nós e nós já somos o reino de Deus ele não é um reino visível, aonde a gente tem um trono, tem ali os seus súditos e tudo mais. O reino de Deus está dentro do nosso coração, né? E já foi realizado em Jesus Cristo. Então, vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Eu fiz o esboço aqui na revista, então eu vou ler aqui. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Versículo 15. Dizendo, o tempo está cumprido. Em outras traduções, o tempo está chegado. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós já temos estudado várias vezes aqui. Algum irmão habilita falar para mim o que é Evangelho, enquanto os demais irmãos procuram Mateus capítulo 6. A partir do versículo 9, é a oração dominical. Quem habilita falar o que é Evangelho? Maelza, vai lá. Eu gosto que você me pergunta, eu também te pergunto. Boa. Então, resumidamente, o Evangelho é a boa nova, como você tem dito, né? Que nós recebemos uma salvação. Para ter uma boa nova, precisa existir uma má notícia, né? Que todos estavam condenados, né? Todos, sem exceção, todos estavam condenados
Agora existe uma boa notícia, que Cristo, ele veio resgatar nós dessa condenação e pagou um alto preço. Para nós é de graça, mas para ele custou uma coroa de espinho, uma cruz, né? E naquela cruz, como está escrito lá em Pedro, ele cravou a nossa dívida naquela cruz, encravou naquela cruz. Então eu preciso crer nisso. Agora, por conta disso que eu vou sair pecando? Não, porque existe em nós uma transformação de ser. Antigamente nós pecávamos deliberadamente, sem peso na consciência. Hoje, quando nós pecamos, é natural daquele que é escolhido por Deus, eleito por Ele, você vê no rosto dele a tristeza. Nem sempre a tristeza que está em nosso rosto é algo porque eu perdi alguém, porque, sei lá, eu fiz alguma... Não. Às vezes é um pecado que você não está conseguindo se livrar dele. E você sente uma tristeza na alma. Todos nós temos. Você conhece o seu pecado. Todos nós. Quem falar que não, eu não tenho, você está sendo diferenciado. Ou você está em contra a própria Bíblia. Porque todos nós temos pecado. Seja ele qual for, você tem um pecado. Não, eu estou dizendo assim, que nem toda tristeza que nós olhamos no rosto do irmão é uma tristeza de algo humanamente, não é uma tristeza, eu estou triste porque eu estou com a dor de cabeça, eu estou triste porque eu estou com o pé doendo, eu estou triste porque eu estou com a hernia de disco que me atacou. Não. Às vezes você está triste dentro de você por conta do pecado seu, que você conhece muito bem qual é ele. Certo? Então vamos lá, oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em colchetes daqui, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Fizemos uma oração do Pai Nosso, vamos orar mais uma para entrar na aplicação da revista. Senhor, nos dá a direção da Tua Palavra. A Tua Palavra está de frente conosco. E agora o Senhor possa nos dar, Senhor eterno, com a Tua boa guia, aquilo que vamos aprender de Ti, Senhor. A pergunta foi feita: confiaremos em alguém que nós não conhecemos? A resposta foi unânime: não. Então, Senhor, graças nós te damos porque assim nós procedemos. Mas graças nós te damos porque o Senhor fez nós, revelou-se a nós. E assim, ó Pai glorioso, através do conhecimento que temos através de Ti, nós relacionamos contigo. E assim, ó Pai, nós não vamos ouvir aquela fala que o Senhor próprio já tem dito e profetizado, Senhor. Para trás de mim, maldito, porque não os conheço. E conhecer é relacionar contigo, Senhor. O Senhor nos tem conhecido e por isso que o Senhor agradou revelar-se a nós. E agora, Senhor, nós queremos aprender mais de Ti, sobre quem Tu és. Obrigado, Jesus. Guia-nós pelo Teu Espírito Santo sobre essa escola bíblica dominical. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Como afirmamos anteriormente, caso a identidade de Jesus seja adulterada, fatalmente deixaremos de enxergar o Deus verdadeiro e passaremos a buscar e a adorar uma projeção falsificada, caindo em idolatria. A lição passada ensinou muito a respeito disso de idolatria. Quando eu não adoro o Deus verdadeiro, eu tendo agora a fazer um Deus, um Jesus da minha própria corrupção, certo? Vamos dizer, para os legalistas existe uma questão.
um Deus que me castiga pela minha forma de vestir. Um exemplo, certo? Eles acreditam que embora a própria palavra de Deus nos ensina a andar modestamente. E é muito bonito você ver uma mulher bem decente, um homem bem decente, como já foi falado aqui, né? Mas os legalistas, eles usam aquelas roupas bem ataviadas não para louvar a Deus, mas sim para receber glória. É o culto de si mesmo, como está lá em Colossenses, né? Eles fazem aquilo que eles usam é para si, não é para Deus. Se você usar para Deus, maravilha, né? Não, eu estou usando essa roupa aqui porque é aqui que agrada a Deus. Eu olhei no espelho e vi que Deus aprova dessa forma, ótimo. Mas tem pessoas que fazem aquilo, não. Olha, porque se eu andar com meio pau de joelho aqui, ou usar short e tal, isso é roupa que me condena. Eu não posso usar uma pintura. Enfim, isso é legalismo e doutrinas de homens, né? Isso nada mais é, né, do que uma pessoa que não conhece o Cristo verdadeiro. É uma projeção falsificada, é um ruído. Isso não é a mensagem, isso é um ruído, certo? Na mesma medida, na revista ainda, em que surgem projeções falsificadas de Jesus, sua mensagem é deturpada, como eu falei aqui já antecipadamente. É possível identificar o ensino de Jesus de Nazaré com o caráter e o propósito da mensagem do reino que perdura por gerações e que precisa ser preservada. O caráter do reino de Cristo. Enquanto estava neste mundo, Jesus deixou claro que ele não era uma ameaça ao governo de Roma na Judéia, porque o seu reino não é deste mundo. Lá em João capítulo 18, versículo 36, está escrito: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para não ser entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Ou seja, Jesus ele não era uma ameaça para Roma, Jesus ele não era uma ameaça para nenhum governo humano. E pelo fato de Jesus ele não ser nenhuma ameaça para nenhum tipo de rei, mas eles não ouviram, eles não deram atenção para isso. Herodes, o que Herodes fez? Falou para os magos: olha, quando você voltar, você passa aqui e me fala que eu também vou lá adorar, porque automaticamente Herodes também sabia que viria alguém, sentaria no trono, que seria o Messias, só que eles acreditavam em um rei bélico, onde sentaria no trono e dominaria todo o mundo, né? Então, isso é o quê? Uma projeção falsificada, é um ruído, certo? Então, quando ele ouviu esse ruído, qual o coração maldoso dele? É o quê? Mata toda criança de 2 anos para baixo, né? Quando o pai, né, emprestado de Jesus soube, né, Maria soube, saiu, fugiu para o Egito, né? Então, Deus ele tem um plano perfeito, ainda que o diabo ele tenta, com os ruídos, ele tenta apagar a mensagem verdadeira. Mas o interessante que é, na revista, tantos ruídos, uma mensagem. Pode ter vários ruídos, mas existe uma mensagem. Ruído não leva ninguém à salvação. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra da verdade. Se eu escuto uma palavra distorcida, automaticamente eu estou me entregando a alguém que eu não conheço. Então vocês, unanimemente, nós não temos confiança e não abrimos a porta da nossa casa para quem não conhecemos. Ok? Enquanto estava neste mundo, Jesus deixou claro que ele não era uma ameaça ao governo de Roma, da Judéia, porque o seu reino não é deste mundo. Ele mesmo já havia declarado que nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu temo muito quando eu ouço um pregador dizendo, Jesus está aqui. Eu estou falando particularmente, tá? Pode discordar de mim,
pode discordar de mim. Porque eu posso dizer, Jesus ele não está aqui? Sim. Eu preciso estar emocionalmente para me provar que Jesus está aqui? Muitas denominações, elas têm como se fosse essa evidência, né? Essa evidência que Deus está aqui, o poder do Espírito Santo e tal, né? Aquela convicção, aquela virtude, é o falar em línguas, é a profecia, é aquilo. Para mim isso é um ruído, porque o nosso culto ele não está baseado nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos a gente foi afetado pelo pecado. Eu posso muito bem estar emocionalmente muito bem hoje aqui, com os olhos fluindo flor, meu coração murmurando para tudo quanto é lado. Amanhã eu posso estar uma fera, um demônio. Então, é muito volúvel, né, os nossos sentimentos. E Jesus, o próprio Paulo, ele escreve: prestai um culto racional. Eu ouço com o ouvido, analiso, julgo aquilo que está sendo pregado, né? E posso confrontar até o pregador que está pregando. Nós aqui temos esse direito. Às vezes a gente não vai fazer isso aqui no momento do culto. Na escola bíblica, sim, porque é uma aula, você pode ser interrogado, como já houve aqui, né? Teve um pastor que ele falou alguma coisa aqui, por exemplo, vou citar um exemplo rápido aqui, né? Que ele falou que Jesus foi 4 dias, né? Que começou na quinta-feira e assim foi. Não, os irmãos, não, peraí, não é assim e tal. Não, o pastor está errado aí. O pastor, ele conhece, seminarista e tudo mais. Irmãos, realmente, eu me equivoquei. Eu posso me equivocar, gente. E quando eu me equivoco, tenho um equívoco, eu tenho humildade, irmão, você pregou lá tal coisa assim e tal, eu não sou muito legal, não. Isso é como você está falando aí, que muitas vezes o pregador está pregando, aí a pessoa fala de conhecimento, amém, glória, mas lê a Bíblia, não examinar as escrituras, não simplesmente porque retém que é bom e não serve está. Exato. Então nós hoje temos essa tendência e o nosso coração faz com que isso. O pregador está tendo uma eloquência muito bonita, nossa, aquela coisa, nós temos, é Deus. Mas por trás daquela eloquência toda, prepara que vai vir o jogo. Prepara que ele vai levar você a um Deus que não é o das Escrituras. E você disse que o pregador fala, Jesus está aqui. Você já Bíblia não fala que onde houver 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio deles? Está errado? Não. Quando Jesus ele fala na palavra, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele não está estabelecendo ali para a questão de igreja e adoração. Ali ele está falando em questão de juízo. Certo? Se você chamar uma pessoa, você pode ler lá. Se você, os presbíteros da igreja, né, aquele irmão da igreja, ele está em pecado, aí você chama ele, aconselha ele. Ele não te deu ouvido, certo? Ele rejeitou. Você apresenta essa causa para a igreja, para os ministros da igreja. Ele é chamado a atenção. Se ele não obtiver o conselho sobre a igreja, considere ele como gentil e publicano. Para aquela época que Jesus falou isso, ele estava falando em questão de juízo para julgar a causa de determinados irmãos, certo? Existe muito essa tendência de falar, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, e isola essa parte, e eu agora posso ficar só eu e minha esposa dentro de casa, servindo a Deus, porque a Bíblia me dá base para mim ficar dentro da minha casa para louvar a Deus, certo? Mas quem é que vai me julgar se eu estou falando o que é certo e o que é errado? Porque automaticamente eu peguei só aquilo que me agrada, certo? E desvio aquilo que a verdade nos está dizendo. Ali, por exemplo, está falando a respeito, se a irmã quiser pegar essa parte, por exemplo,
isolar o contexto, porque eu não posso pegar simplesmente a palavra de Deus, isolar só aquilo que eu quero. Porque quando eu isolo o contexto, automaticamente eu estou aplicando aquilo que eu quero ao texto, certo? Na verdade, o contexto lá é uma lei que existia de Deus que dava base para isso aí. Ela fala de Deus, e quem é decidido entre duas testemunhas, Sim, é a base sim. para a terra do céu. Exatamente, Deus está exatamente. usando justamente a questão da lei. E aplicando, porque Jesus ele não veio trazer uma lei nova. Ele não veio trazer uma lei nova. Quando os irmãos, por exemplo, falam assim, resume a lei, o resumo da lei já estava na lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A própria lei já tinha esse resumo lá. Eu olhando para toda a lei, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. É a mesma coisa de você pegar a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, porque existe 3 tipos de lei dentro das Escrituras. Certo? A lei moral, que é eu para com Deus e para com o próximo. Isso é uma lei moral. Certo? Existe a lei civil, né? Quando a pessoa é pego em adultério, roubando, isso, aquilo. Existe outra lei que cumpriu cabalmente em Cristo, a lei cerimonial. Que existia a lei lá de pegar o cordeiro, louvar, ter o sangue, não podia ter mancha, não podia isso, não podia aquilo, é a lei cerimonial. Ok? Isso, existe 3 tipos de leis dentro das Escrituras. Então, continuando a questão, por exemplo, assim evitamos, no segundo parágrafo aí, do caráter do reino de Cristo, assim evitamos justapor o reino de Cristo com qualquer estrutura humana, seja ela governamental ou até mesmo eclesiástica. Obviamente, a expressão do reinado de Cristo sobre a igreja, do reinado de Cristo sobre a vida das pessoas, de governos e de igrejas, será visível na medida que estas se mantiverem fiéis aos princípios de sua palavra, que é o cetro do seu governo, no governo sobre a realidade criada. Alguém abre aí Hebreus capítulo 1, versículo 8 e lê para nós aí. Quando achar, levanta a mão que eu paro aqui para ouvir a expressão aí que está em Hebreus capítulo 1, versículo 8. No entanto, é um erro identificarmos partidos políticos ou até mesmo denominações religiosas como o reino de Deus. Ele é essencialmente diferente do reino dos homens. Enquanto os irmãos acham em Hebreus, é aquilo que eu tenho falado anteriormente. O reino de Deus ele está dentro de nós. Certo? Uma pessoa, por exemplo, que denomina, pode ver todo exclusivismo aponta para uma seita. Né? Aí eu tive uma revelação de anjos e assim, que todos vamos dizer, se equivocaram, a cristandade se equivocaram, temos que cumprir o sábado e voltar às leis alimentares. Se não cumprir isso, não pode ser salvo. É um reino, como eu já falei. Outra, por exemplo, nós somos um reino de Deus aqui, e se não estiver dentro desse reino, não há salvação. Então, existem essas questões, e a gente começa agora a querer montar esse reinado, esse império, montando um ruído. O que eu quero dizer? A irmã Elsa levou ruído com a palavra literal, certo? Aqui não está querendo dizer por quê? Tá? Tantos ruídos é uma mensagem distorcida, não é barulho. Ok? Porque em sequência, essa pequena palavrinha ela tem um significado profundo isso aqui. Tantos ruídos, uma mensagem. Então aqui não está falando de barulho. Aqui está falando de uma expressão que aponta, que dá algum entendimento. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo falou lá para aqueles povos que gostavam de fazer barulho na igreja, né? O falar em línguas. Vamos entrar por essa questão aí. Então, um falava, o outro falava e tal. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha,
Se der um sonido incerto, quem se preparar para a batalha, porque na época das guerras e tudo mais, existia aquela pessoa que ele dava o sonido certo. Está dizendo, olha, o inimigo está aproximando aí. O inimigo está aproximando aí. Vamos nos preparar. É um tipo de sonido, de som que era transmitido. Se ali Paulo, por exemplo, ele usa essa metáfora, né, para apresentar que, peraí, eu prefiro falar 2 ou 3 palavras que vocês entendem do que falar outras palavras, outros idiomas que vocês não entendem. Entendeu? É isso aí. É um tipo de ruído. A igreja de Corinto em si tinha a mensagem verdadeira. A mensagem verdadeira, porque é tanto que Jesus, Paulo, quando ele vai apresentar a igreja, ele chama a igreja de Deus. Mas a igreja de Deus também existem problemas. E para isso precisamos estar sempre com a palavra. Porque Apocalipse 18, 22 diz assim: e a voz de arpistas, de música, de tocadores, de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artista algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Por isso que eu falei que o ruído em si, ele é barulho, porque mesmo em Apocalipse, sim, mas eu no Salmo 65, 7, fala sobre o ruído, mas ruído de instrumento. Se não tem um instrumento, não tem ruído. Sua interpretação está certa para o seu entendimento. Para essa mensagem aqui, não tem nada a ver. Tantos ruídos, a mensagem central aqui é o quê? Lê aí. Tantos ruídos, uma mensagem. Pode ler Hebreus 1:8 aí. Vai ler, quem achou? Ruído como algo barulho mesmo. Um barulho, só que na verdade, ruído como você solta uma pedra abaixo do chão. Para quem entende de música, vai detectar uma nota musical. Ou seja, um ruído, uma interpretação, ou uma mensagem. Em música, aquilo que tem uma mensagem, uma nota X. Né? Para quem não entende, simplesmente um barulho. Né? A mensagem do cara é uma mensagem de cada, por exemplo. Um ruído, uma mensagem, cada ruído tem uma mensagem. Por exemplo, o ruído de um leão, tá, qual a mensagem que nós podemos trazer? O barulho de um leão, por exemplo. Uma mensagem de instrução. Né? Um ruído, uma mensagem errada, um ruído barulho. A mensagem errada passada, sim, vai trazer então uma mensagem. Exatamente. Irmãos, aqui, a questão aqui é porque a lição ela está apontando para Cristo, certo? Existem muitas mensagens que não te levam a Cristo, e a gente vai chegar ali, eu creio que vai dar até 10 e 5. Eu creio que até 10 e 20 nós vamos entender o que eu estou querendo dizer. Sabe por que está gerando isso? Porque eu já dei um significado no anterior a respeito do que a lição ela desenvolve aí né? Se eu pegar ela simplesmente com tantos ruídos, tantos barulhos, né? Não. O que acontece? Se eu olhar simplesmente com a parte literária, entendendo que ruído é somente barulhos, né? Eu posso estar certo. As interpretações que vocês deram sobre a música, enfim, é um ruído, um sonido. Eu também até citei, falando lá a respeito das línguas, né? Que as pessoas, por exemplo, falavam e estava virando um barulho dentro da igreja. E Paulo, por exemplo, fala: eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam o quê? A mensagem. Paulo ali, ele não está trazendo ali, né, eloquência para si. Ele não, fala, gente, vocês têm que estar na igreja para prestar atenção na palavra de Deus, certo? Então, agora, o que eu estou querendo dizer é porque nós estamos hoje num contexto onde há muitos ruídos, certo? Muitas pregações, né? Por último, agora estourou aí o TDDQ, que não sei das quantas aí, um menino de 14, 15 anos, que deu uma ênfase para esse menino.
Eu nem olhava para aquilo, mas o povo gostou de falar, entender tal e tal, uma linguagem aí que eu nem sei. O povo fez até uns memezinhos, né? O ruído. Por quê? Você pode notar, igrejas onde prega a mensagem verdadeira, vazio. Porque ninguém quer estar ouvindo a mensagem verdadeira. Eles querem dar agora atenção às revelações. Uma mensagem falsa, uma mensagem que te leva para o centro. E nós aqui não estamos para levar nós para o centro. A mensagem do Evangelho que Cristo pregou é: arrependei-vos. E arrependei-vos é mudança de mente. E arrepender não é simplesmente um choro, uma emoção. Não, arrependimento é você arrepender de quem você é. Não do que você só faz, é arrepender do que você faz e do que você é. Certo? Nós temos que ter esse entendimento. Nós somos pecadores. E em nós há uma transformação. Nós só vamos estar em estatura de um varão perfeito quando nós estivermos dentro da urna. Morreu. Acabou. Aí sim. Mas enquanto nós estivermos aqui, eu vou olhar para o irmão que tem um pecado que eu não cometo, vou meter o dedo na cara dele. Eu falo, rapaz, certo? Eu vou olhar para alguém que faz determinadas coisas e vou colocar superior a essa pessoa. Por quê? É um pecado. Eu estou me considerando melhor. Ele falou, em vocês há uma igualdade, né? O que prega é certo. Ele não é melhor. Certo? Então agora, Hebreus 1:8, quem vai ler? Mas acerca do que teu irmão pode separar de você, e o servo de equidade é o servo do seu Deus. Ótimo. Aqui o autor aos Hebreus ele está dizendo que o servo de equidade, e essa palavra equidade é juízo com justiça, juízo com perfeição, equidade. Né? Que Jesus ele julga, né, com o juízo justo. Equidade, essa palavra dá isso. E o próprio Jesus, ele veio, quando ele entra, já é chegado o reino de Deus. A voz, como nós lemos lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho, na mensagem do Evangelho, na boa nova. Agora, existe essa questão, por exemplo, vamos entrar na parte A, o reino de Deus é espiritual. Essa compreensão é importante dentro do nosso contexto. Há um engano quando instituições se autodenominam a única ou a principal agência do reino de Deus na terra. Por ser espiritual, o reino de Deus não pode estar contido perfeitamente em nenhuma estrutura humana. Já falamos a respeito disso, vamos para frente. O reino de Deus é pessoal. Estruturas e instituições sem pessoas que a representam, dirigem ou trabalham nela e por elas são loucas. Por si mesmas não têm expressividade alguma. A igreja é reconhecida pelas cartas vivas que formam o corpo. Em 2 Coríntios capítulo 3, 2, Paulo, por exemplo, ele não está querendo dizer, olha, a carta a defesa que eu faço, porque existia, né, uma tendência a falar que Paulo ele não era apóstolo, coisa nenhuma, que ele não viu Jesus, ou seja, estava tirando a autoridade apostólica de Paulo, sendo o último a ver Jesus. Né? Ele já viu Jesus em um corpo ressuscitado. Os demais não, participou da vida de Jesus, né, do sofrimento, da crucificação, enfim. Só que Paulo, ele foi de Jesus, vai no encontro dele no caminho de Damasco, todo mundo sabe a história. Então ele é o último apóstolo. Então existiam pessoas que estavam tirando essa autoridade de Paulo, e por isso que ele fala, agora olha o seguinte, olha para a igreja de Corinto, olha para vocês são a carta escrita, não escrita por papel, mas vocês são a forma verdadeira, porque houve transformação na vida daqueles irmãos lá de Corinto. Né? Então a mesma coisa, existe um pastor, né, um presbítero, e ele prega fielmente a palavra de Deus, automaticamente
nós vamos refletir aquilo que nós ouvimos. Paulo é o último apóstolo, não é isso? Sim, Paulo é o último apóstolo. Não tem mais apóstolo. Embora Paulo ele poderia colocar outras pessoas como apóstolos, mas porque ele tinha autoridade para isso, como Barnabé, né, também foi considerado como apóstolo. Só que, olhando para a perspectiva apostólica, é justamente essa questão de autoridade sobre a igreja. Ele poderia colocar outros apóstolos, como chamou Barnabé, Apolo, enfim, né? Então, seguindo aqui, Paulo, né, quando há uma mensagem verdadeira sendo pregada, há uma transformação no nosso coração. Por isso que existe uma palavra, uma frase fugiu da mente aqui, ele fala que a nossa vida ela tem que ser oração e palavra. Só oração você cai, sem palavra, porque precisa dos dois para ter um equilíbrio, certo? O reino de Deus, a parte C, o reino de Deus é coletivo. Embora pareça uma contradição com o ponto anterior, o reino de Deus se expressa no ajuntamento somente da igreja e no seu trabalho como corpo de Cristo, na coletividade dos membros exercendo seus dons e talentos para a glória de Deus. Nesse sentido estrito, são aqueles que fazem parte dos eleitos antes da fundação do mundo, que já foram alcançados pela graça de Deus, na história podem buscar o reino e a sua justiça, porque confia naqueles que lhes dará o sustento necessário para esse fim. Mateus 6, 33, 34. Né? Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Parte 2. A mensagem do reino de Cristo. É importante conhecer o caráter do reino de Cristo para que também identifiquemos sua mensagem. As distorções a respeito da identidade do nosso Senhor sempre se refletirão em como assimilamos sua mensagem. Quando as pessoas fogem um Messias, a sua própria imagem, o ensino também é distorcido. Né? Interessante que a gente está falando e sempre volta na mesma questão. Distorceu a palavra, você está seguindo outro Deus. Distorceu a palavra, você está seguindo outro Cristo. Distorceu a palavra, você está em idolatria. Distorceu a palavra do Cristo verdadeiro, você está em condenação. Por quê? Você só pode confiar em alguém que te apresente como verdadeiramente. E o próprio Jesus Cristo, quando ele faz aquela oração sacerdotal lá em João 17, ele fala, né, santificai eles na verdade. A tua palavra é verdade. Então não tem como uma verdade ela ter um pinguim de mentira. Se você pingar uma gota de veneno nessa água que você está tomando, ela deixa de ser verdade, passa a ser veneno. É pernicioso. E todo engano, ele vem embranhado de verdades. Muitas verdades, como na aula passada a gente falou aqui. Né? Uma pessoa que prega o evangelho e tudo mais. Desapegar dessas coisas, né? Não foi? A gente falou, desapega de carro, desapega de casa. Mas desapega não por uma causa nobre. Desapega para colocar na fogueira santa, desapega para colocar no altar, desapega para colocar no gasofilácio, desapega para colocar aonde meu bolso vai ficar cheinho, que eu vou construir minhas mansões, comprar minhas fazendas, meus gados, meus aviões e meu império. Né? Então, esta é a questão. É importante conhecer as discussões a respeito da identidade do nosso Senhor Jesus e refletirão, né, em como assimilarmos a mensagem. Como eu já li, Jesus, no segundo parágrafo aí, no 2, Jesus inicia seu ministério proclamando a essência da mensagem do reino, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É de extrema importância analisar esse texto para elucidar nossa compreensão da mensagem do reino. Parte A. O tempo está cumprido. A primeira verdade sobre a mensagem do reino é que ele cumpre uma promessa que Deus havia feito no passado. Desde o Antigo Testamento, Deus gerou expectativa
com respeito à chegada do Messias, alguém que reuniria em uma pessoa os ofícios de Israel, que demonstrava a autoridade e o governo divino sobre o povo. Jesus é o profeta, sacerdote e rei. Então, esses três ofícios é empregado na pessoa de Jesus Cristo: profeta, sacerdote e rei. Como sacerdote, ele entrou no lugar do Santo dos Santos e entregou a si mesmo por nós, o Santo dos Santos. Como rei, ele é um rei, o rei dos reis. E também como profeta, porque a sua palavra era profecia e ele profetizou coisas que iriam acontecer com aquela geração. E também, profeta é aquele que prega aquilo que já foi pregado e aquilo que iria acontecer. Hoje nós temos a profecia selada. Eu não posso me dar uma de profeta e falar assim: Elisa, amanhã você pode ir lá no INSS, sua aposentadoria vai estar lá sem empecilho nenhum. Eu estou fazendo o quê? Chamando ela para mim e apresentando a mentira. Ainda que aconteça que ela chega lá e se aposente, pode ocorrer, mas o que acontece? Quem vai ter glória? O falso profeta. Entendeu? Nossa, mas ele falou e cumpriu. Aí o que acontece? A irmã Elícia, com esse ruído que aconteceu, com essa mensagem falsa que aconteceu, o que ela vai fazer? Vai chegar para o seu vizinho: moço, apareceu um peãozinho lá na igreja, lá. Pensa no profetinha. Falou no falso profeta. Emerson falou, cumpriu, vai lá. Aí o cara se enche de vanglória, chega lá: Dinha, você está trabalhando todo dia naquela quadra lá, encheção de saco de menino e tudo mais. Vai também lá no INSS que você vai aposentar. Pronto. Eu começo a criar um império e essa igreja deixa de ser uma igreja verdadeira e passa a ser o quê? Uma sinagoga de Satanás. Já foi uma igreja, agora não é mais. Porque começou a dar ouvido a ruídos, a voz estranha. Esses estudos escatológicos aí, é muito sério, né? A pessoa tem que estudar. Agora mesmo eles vão porque lá aí, estão falando lá, Gente, é aquela questão, as pessoas elas começam a dar tantas atenções para isso, e esquecem de olhar para a palavra. Tudo que vai acontecer já está aqui, meu querido. Exato. Porque ali é aquela questão disso aqui, que está aqui. Deus está habitando em você. Em você. Não tem essa questão. Não tem essa questão de ficar preocupado. Vai ter apagão, vai ter um cibernético, a marca da besta, é o chip aí. Gente do céu. Esquece que Apocalipse ele foi escrito para uma igreja que estava vivendo naquela época. O sinal da besta, vocês podem ficar de queixo caído, já aconteceu. Era o número de Nero. Se vocês pegar o número de Nero aí, transformar em números ordinários, vai dar justamente 10. Foi para aquela época.Ó que as pessoas, por exemplo, eles olham para frente. Por isso que eu estou falando de reinos e comecei a citar a respeito aí de pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo e tem outra aí, Então, tudo isso gera algumas coisinhas que, embora isso seja secundário, mas te leva a uma preocupação. Entendeu? Não, eu vou tirar. Gente, o que é gente que está tirando dinheiro de conta de banco? Não faz ideia. Chega lá, neguinho, eu vim aqui encerrar minha conta. Quanto você tem? 200 mil. Você vai colocar esse dinheiro aonde? Não tem problema. É melhor o dinheiro no meu bolso do que no banco. No mais triste é que você vai na aba de comentário, a pessoa visualmente está dentro dos comentários. Sim, porque as pessoas elas estão confiando, elas estão esperando algo visível acontecer. O reino de Deus já está entre nós. Se chegar e meter uma arma na sua cabeça, nega seu Cristo, você vai negar?
Se a graça de Deus estiver em você, mata o corpo, mas a alma não, gente. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui peregrinando. Nós temos que ter essa ciência. Eu não posso apegar em uma casa, eu não posso me apegar, até mesmo na minha família melhor, bela. Não, eu não posso me apegar nisso, porque se eu apegar nisso, eu estou mostrando o meu coração está nisso aqui. Eu tenho que me apegar naquilo que permanece para sempre, não naquilo que vai. Sim, Apocalipse é um livro maravilhoso para ser entendido. Então, dando continuidade para nós terminar em tempo, porque tem 4 pontos aqui que eu preciso dizer. Você falou humanismo, aí você falou, aí tem o secularismo, materialismo, né? Essas coisas que terminam em Ismos. Você falou assim, materialismo, aí eu esqueci o outro, secularismo. Não, eu não falei nada disso. Eu falei pré-milenismo, amilenismo. Eu lembro de ter falado isso. Sim. E o que tem a ver? Não, é que aqui fala, né, dessas coisas que terminam no livro, né, que fala, pessoalmente já aprendi que quanto mais faço essas coisas aí, mas tem todas essas palavras aqui, né, na Bíblia tem humanismo, secularismo, pluralismo. Então eu queria entender se tudo isso está junto ou se está separado. Separado. Entendi. Está separado. Verificando nesses ofícios, tendo sido designado por Deus como aquele que viria, vindo, porém, à plenitude de tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Os irmãos têm as referências, por favor, leia em casa, isso aqui ajuda demais. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é caracterizado principalmente pelo governo espiritual de Deus sobre o seu povo, por meio do poder de sua palavra e do Espírito. No contexto do início do ministério de Jesus, o reino de Deus deveria ter sido visto como a presença do próprio Rei divino, proclamando salvação e juízo em meio a uma geração incrédula. O reino está próximo porque o Rei estava ali. Jesus cumpriria toda a vontade de seu Pai e continuaria a trazer a mensagem dos céus aos homens. Agora entramos aqui numa parte muito boa. Arrependei-vos. Um dos aspectos mais importantes da mensagem do reino é chamada ao arrependimento. Presta atenção nisso aqui. O arrependimento é a constatação de que somos, fala aí, unânimes pecadores e temos transgredido a lei do Senhor e de que se permanecermos nessa condição, seremos condenados sofrendo a santa, justa ira de Deus. É santa e justa ira de Deus. Assim, a mensagem do reino sempre é confrontadora, isto é, ela nos exorta a nos adequarmos aos padrões divinos e realça a pecaminosidade do nosso coração. Interessante, né? Só abrindo parênteses aqui, Paulo, quando ele escreve para Timóteo, lá no capítulo 1 Timóteo, capítulo 3, 1,14, ele fala que Jesus Cristo ele veio trazer salvação, do qual ele era um dos principais dos pecadores. Hoje você vê pregadores arrancando o quê? Santidade. Os outros apóstolos, né, os demais, Isaías, quando vê a glória de Deus, ele se apavora. Senhor, eu vou perecer, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo lá. Deus vai lá, quem eu enviarei? Envia-me a mim. Mudou a concepção. Arrependimento, transformação. Antes, medo. Entendeu? Antes, medo. Agora, coragem. Avante. Confiança. Pedro, antes de converter verdadeiramente, não estou falando que ele não era convertido, mas a evidência de Pedro só se deu depois que ele negou Jesus. Ele, Senhor, eu vou contigo
até a morte. Eu vou contigo até a morte. E na hora que apareceu o soldado, ele foi o primeiro a pegar a espada e na orelha do oficial que foi prender Jesus. Pedro, meu reino é daqui, moço. Se eu quisesse, Pedro, eu mandaria legiões de anjos para me defender. Vamos parar com isso? Que ignorância é essa? Aí acontece que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Jesus falou, antes que o galho cante 3 vezes me negará. Negou a Cristo. Quando Jesus ele já está glorificado, ele encontra Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Terceira vez, Pedro. Ele lembrou, né? Provável. Senhor, eu te neguei. 3 vezes. 3 vezes, 3 perguntas. Eu neguei. Senhor. O Senhor sabe. Apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento em diante, Pedro, quando ele está discursando lá em Jerusalém, ele dá uma repaginada do Velho Testamento. Ele pega Joel 2, 3, nos últimos dias e tal. Nós, irmãos, já estamos nos últimos dias. Ainda que esses últimos dias vai mais 1000 anos, mas de Jesus para cá já estamos nos últimos dias. Certo? Nós já estamos nos últimos dias. Agora, não fica pegado com esses pregadores de internet. O Papa morreu, agora vai levantar o outro, que não sei o que, esse aí que é o anticristo. Nós sabemos que a vinda de Cristo ela será precedida pelo anticristo, certo? Mas os anticristos, a gente já fala também lá em Judas, se não me engano, me falha a memória aqui, mas uma passagem fala dos anticristos. E os anticristos, muitas das vezes, estão sendo pregando. Não. Logo, é o anticristo. O anticristo está vindo aí, vai ser fulano. Exatamente. Exato. Então, para finalizar, crede no Evangelho. O último elemento da mensagem do reino é a fé no Evangelho. Quando o ser humano é levado a reconhecer o seu pecado, ele precisa entender que não há outro Salvador além de Jesus Cristo. Esta é a mensagem da boa nova. Deus salva pecadores arrependidos pela fé no seu Filho, tendo a certeza de que é incapaz de cumprir cabalmente a lei de Deus e que está condenado por seus próprios pecados. O homem é conduzido pela fé ao único meio de desfrutar paz com Deus. Entendeu isso aí, gente? Entendeu? Que de fato eu me considerei totalmente dependente de Deus e tenho a consciência da minha vida. Eu me considerei como nada e deixei ela agora dominar e ser vencedora da minha vida. Então, irmãos, é muito interessante nós entendermos. Para mim entender a respeito de um Salvador, eu preciso entender a respeito de quem eu sou. Ok? Se eu me considero bom demais, significa que eu não considero aquilo que Jesus fez por mim. Eu me autodenomino bom para a minha própria salvação. Infelizmente, vai ouvir naquele último dia a frase pior que qualquer ser humano possa ouvir: para trás de mim, maldito, eu não vos conheço. Aí entra a pergunta que eu fiz anteriormente aqui no início da Escola Bíblica Dominical. Você você se relacionaria com alguém que você não conhece? Não. Então Jesus ele nos chama para nos relacionar com Ele através do quê? A palavra, que é a verdade. Confrontar essa palavra, não é que eu vou pegar Zé Carlos aqui, Lio, Lindinha, ou qualquer irmão aí, uma Eva, não. Vamos debater aqui para ver quem ganha o debate. Não. É confrontar comigo mesmo. Olha,
aqui está falando isso aqui. Eu transleio isso aqui, ó. Eu preciso melhorar. Isso é a evidência de um salvo. Mas quando você olha para o outro e despreza ele, você tem que rever os seus preceitos, porque tem uma coisa errada. Para concluir, Jesus ele nos chama para pregar o seu evangelho. E ele traz aqui, já lá no quase no finalzinho. Essa expansão se dá à proclamação do evangelho e do cumprimento da grande comissão que nos exorta a fazer discípulos de todas as nações. A mensagem do reino não está restrita a uma etnia, língua, povo ou nação. E não está presa a limites geográficos e culturais. O reino se expande até a volta de Jesus. E será entregue ao Todo-Poderoso. Então nós somos chamados a pregar o evangelho. Eu pego. Você pega. Porque muitas das vezes nós temos audácia de às vezes pegar uma câmera, como eu estou fazendo aqui, filmar, botar lá no YouTube e tudo mais, mas eu não tenho coragem de entrar na casa do meu vizinho e falar com ele, arrepende. Tudo que você está fazendo contraria a palavra de Deus. Você tem que crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador e apresentar a mensagem da cruz para ele. Negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar os meus meios de se salvar. Entendeu? É isso. A mensagem, por exemplo, Deus vai dar graça aqui mais futuramente aí, né? Até não chegar um pastor e tiver a gente levando, eu quero trazer uma mensagem sobre a cruz. Negar a minha própria decisão. Não, eu escolhi a Jesus e agora eu vou ser salvo porque isso, porque aquilo, porque eu faço, porque eu cumpro o sábado, porque isso, porque aquilo. Isso é morte. Jesus ele nos chamou à cruz. E negar a mim mesmo é eu suportar o meu irmão que está do meu lado, que é ruim como eu. Tem pecado nele e tem pecado em mim. É viver dentro de uma casa sabendo, minha esposa não é brincadeira, eu também não sou. Dois ruins. Para avançar, a gente precisa o quê? Aí é tomar a cruz e seguir a Cristo. Tomar a cruz e seguir a Cristo é justamente eu negar a mim mesmo, negar os meus deleitos, os meus prazeres e falar, eu vou fazer agora porque assim o mundo faz assim. Não é verdade? Então tá bom, Deus abençoe. Gente, quando for eu, vocês começam 9, toca só 2 hinos e deixa o resto para não ter nada.